Fala, meus amores! Eu vim mostrar pra vocês como eu faço o meu banho de gel. Gente, eu recebo muitas perguntas no meu direct sobre o banho de gel, como que eu faço, me pedem para fazer demonstração e eu vim mostrar aqui para vocês, tá? Fiz a higienização das minhas mãos, tá? Com o PrEP, ou vocês podem estar usando também o álcool isopropílico. E agora eu vou preparar a minha unha, normalmente como se eu fosse fazer uma aplicação de alongamento, tá? Eu vou lixar ponta e lateral, tá? Acertar, deixar ela quadradinha. Vocês podem perceber que a unha da minha cliente é uma unha compridinha, porém é um pouco fininha, né? Tem algumas descamações. Então, eu vou acertar a ponta dela, vou acertar a lateral e vou tirar a oleosidade da unha dela para começar a fazer a aplicação dos meus produtos. Eu estou utilizando o lado 180 da minha lixa, que é o lado menos abrasivo, tá? Para fazer essa preparação. Eu não gosto de utilizar o lado 100 da lixa, que é mais abrasivo. Não tem necessidade de você causar arranhaduras muito profundas na unha, né? E também a unha dela é uma unha muito fininha, muito fraquinha. Então, eu prefiro ir com o lado 180, que é o lado menos abrasivo da lixa, para fazer o lixamento da ponta, lateral e também a preparação da lâmina por cima, tá? Para tirar a oleosidade, descamação, que a unha dela tem bastante descamação, por se tratar de uma unha bem frágil. Após eu ter lixado a ponta e a lateral, eu vou pegar o meu afastador de cutículas e com delicadeza eu vou afastar a cutícula dela, tá? Eu sempre gosto de estar fazendo isso antes de passar a broca, a PM85, em volta da cutícula. Após afastar a cutícula, agora eu vou vir com a broca PM85 e vou fazer a limpeza em volta da minha cutícula, tá? Com a mão bem leve, tá? Tanto com a lixa quanto com a broca, eu vou sempre estar com a minha mão leve. Ao mesmo tempo que eu tô com a minha mão leve, eu tenho que ter firmeza, tá? Para não sair passando de qualquer forma a nossa lixa elétrica, tá bom? Então, ó, eu passo em volta da cutícula e também passo em toda a lâmina da minha cliente, tá? Para tirar todo o excesso de oleosidade. Lembrando que a minha broca precisa estar deitada, tá?
eu preciso encostar o meio da minha broca na lâmina da minha cliente, tá? Nunca deixe a sua broca inclinada, tá? Porque pode lesionar a lâmina, né, ungueal da nossa cliente, e a gente não quer isso, a gente não quer causar marcação, a gente não quer danificar o leito da nossa cliente, né? Então, para isso, como eu disse, a mão precisa estar leve, né? Não precisa ficar pressionando a broca, colocando peso, né? Sempre com muita leveza e com a broca deitada. Deixa eu ressaltar uma coisa muito importante, que eu estou utilizando o meu motor na rotação média a baixa, tá? Tá entre o baixo e o médio a velocidade. Agora com a minha lixa 100/180, do lado 180, eu vou certificar que eu retirei, né, todo o brilho da minha unha. Eu não, como eu disse no início do vídeo, eu não preciso causar arranhaduras na minha unha muito abrasivas, né? Eu preciso apenas retirar o brilho dela, né? Porque esse brilho é a nossa queratina, a nossa oleosidade. Então a gente só precisa fazer a retirada desse brilho, deixar a nossa unha totalmente fosca para fazer a aplicação dos preparadores, tá bom? A unha precisa estar completamente fosca para que o produto venha se aderir melhor na nossa lâmina, tá? Então eu venho com a minha lixa com bastante leveza também, agilidade, porém leveza, tá? E vou certificando que eu retirei todo o brilho da minha unha. Feito isso, eu vou vir com a minha escovinha, com o meu espanador e vou retirar todo o pozinho da minha unha. Gente, é super importante, tá? Não só no banho de gel, mas quando vocês forem fazer um alongamento, fibra de vidro ou na tip, vocês retirarem todo o pozinho. Esse pó, quando você aplica, né, o seu desidrate, o seu primer, o seu gel base, ele contamina o nosso produto e faz com que o nosso produto perca um pouco da aderência dele, né? Então, certifiquem que vocês tiraram todo o pozinho da unha direitinho antes de aplicar o seu produto. Agora, ó, eu tô aplicando meu desidrate da Volia, tá? Depois que eu aplicar o meu desidrate, né, que a minha unha eu perceber que evaporou, ficou completamente fosca, eu vou vir com o meu primer sem ácido, tá? A unha dessa cliente não tem necessidade de eu usar o primer ácido, tá? Somente o primer sem ácido. Ó, apliquei o desidratador e agora eu vou vir com o primer sem ácido também da Volia. Gente, é super importante quando vocês forem utilizar preparadores, utilizar sempre da mesma marca, tá? Se você for usar o desidrate, o primer e o gel base,
use da mesma marca, não misturem, tá? Para não haver incompatibilidade, tá? Então aí, ó, eu apliquei o primer sem ácido, tá? E depois que eu aplico o primer sem ácido, eu vou vir com o meu gel base e vou fazer uma fina camada, tá? E vou levar na cabine. O gel base, gente, é super importante, tá? Sempre utilizem o gel base na preparação de vocês, tá? Ele também funciona como um primer, né? Ele vai fixar na lâmina e também vai receber melhor os produtos que vai vir a seguir, tá? Fazendo com que tenha uma aderência muito melhor, tá? Evitando infiltração, evitando descolamento. Agora, ó, eu tô aplicando o gel base, tá? Ele tá um pouquinho mais durinho, porque tá muito frio. E quando tá muito frio, o gel ele fica mais durinho. E quando tá muito calor, o gel fica bem mais maleável, né? O ideal é ficar no meio termo, que fica mais fácil da gente trabalhar. Quando o gel tá muito duro ou muito mole, é muito ruim para trabalhar, né? Mas aí, ó, eu vou aplicar agora o gel base e vou levar na cabine por 60 segundos, tá? Saiu da cabine os 60 segundos, eu vou começar a fazer o meu ponto de tensão. Eu trabalho com um ponto de tensão baixo, não trabalho com um ponto de tensão elevado, né? Eu trabalho com controle de produto, né? Nem muito, nem pouco. Eu trabalho com a quantidade ideal para que a minha unha tenha uma estrutura resistente. Para fazer o nosso ponto de tensão, eu vou utilizar o Classic Pink da Volia, a nova fórmula, tá, gente? Esse gel tem uma nova formulação, ele é 3 em 1, ele serve como capa base, como pré-curvatura e ponto de tensão. Eu tô apaixonada com a nova fórmula da Volia. Ó, eu venho com a quantidade mediana, tá? E aplico e vou flutuando com o meu pincel, levando de um canto ao outro, tá? E selando muito bem as pontinhas, tá? Eu sempre aplico o gel nas pontinhas para selar, tá bom? Então, ó, sempre flutuando com o pincel. Gente, não pode ficar, na hora de fazer o ponto de tensão, não pode ficar encostando o pincel na unha, porque dá bolhas de ar e pode dar o descolamento. Olha, levei por 5 segundos na cabine, apenas 5 segundos, saiu, eu espero dar uma esfriadinha e aí eu venho com a minha pinça, bem de levinho, tá? Não solta, porque senão machuca o cliente, e vou pinçar essa unha e logo depois eu venho com a minha presilha, tá? Então, fiz o ponto de tensão, levo na cabine por 5 segundos, retiro, espero dar uma esfriadinha e vou presilhar. Percebe que eu aplico o produto, tá? 1 a 2 milímetros de distância da cutícula. Gente, tenha muito cuidado, não deixe o produto encostar
lá na cutícula, além de dar descolamento, dá um desnível na hora de lixar. Vocês deixando 1 a 2 milímetros de distância da cutícula, vai dar um acabamento mais fino próximo à cutícula, não vai crescer dando aquele desnível, né? Que muitas das clientes não gostam. Eu vou dar uma viradinha no dedo da cliente só para o gel poder concentrar. Só vocês contar até 7, desvira, tá? E leva para a cabine 5 segundos. Ficou na cabine 5 segundos, tira, vem com a pinça, né? Pressiona e depois coloca a presilha, tá bom? Então, ó, vamos lá novamente. Eu venho com a quantidade como se fosse uma pérola, aplico, levo até na ponta e depois venho trabalhando esse gel, tá? De um canto ao outro, flutuando com o meu pincel, sem ficar encostando a cédula do pincel na unha, tá? Na lâmina da minha cliente, tá? Sempre flutuando. Levo de um canto ao outro, lá na área de estresse, tá? No ponto 0. Venho selando as pontinhas da minha unha, tá? Depois dou uma viradinha, conto até 7, só para esse gel concentrar. Levo na cabine por 5 segundos, tiro, espero esfriar, coloco a minha pinça e depois presilha, tá joia? Vou fazer isso um dedo por vez. Depois que eu fizer isso, eu vou deixar na cabine por 60 segundos com a presilha e depois 60 segundos sem a presilha, tá bom? E ó, vamos lá para outra mãozinha.
Então, acabei de fazer o meu ponto de tensão um dedo por vez. Levo na cabine 60 segundos com a presilha e depois mais 60 segundos sem a presilha, tá? E ó, já vou para outra mãozinha, enquanto a minha outra mão tá lá na cabine. Aplico o PrEP ou o álcool isopropílico para tirar a goma, tá? E vou começar o meu lixamento. Meu lixamento vocês já conhecem, eu começo lixando ponta, tá? Eu vou acertar a ponta e depois lateral, no 1, 2, 3. Eu entro e depois deixo a minha lixa reta, tá? Ó, entrei com a minha lixa por baixo e depois mantenho ela reta e simétrica, tá joia? Ó, lixo a ponta, deixo ela certinha, tá? Seguro bem firme o dedo da minha cliente e aí eu lixo a ponta e depois lateral, tá? Como a gente teve o controle de produto, gente, o lixamento é muito rápido, tá? Então, ó, entro por baixo, ó, dou uma lixadinha por baixo bem de leve para não causar dente, tá, gente? E depois com a minha lixa reta, eu lixo a parede lateral. Vamos lá novamente, ponta. A lixa tem que estar reta também. Não sei se dá pra ver, né, a posição, mas eu tenho que deixar ela bem rente ao meu olhar, tá? Então eu deixo a lixa em pezinha, tá? Pra lixar a ponta. Ó, depois a parede lateral eu dou uma entradinha de lado e depois com a lixa reta e em pé eu lixo a nossa parede lateral. Ó. Lixa reta em pezinha, tá? Para lixar a nossa parede lateral. E lixar com muito cuidado, tá, gente? Não é sair afobado, lixando, correndo, deixar o trem tudo torto, desorganizado. E aí você não sabe se a unha ficou quadrada, se ficou redonda, porque a pessoa fica afobada na hora de lixar para terminar logo e acaba fazendo um lixamento errado, desproporcional. Então eu sempre falo, a lixa sempre tem que estar reta, tá? Que não vai ter problema. Reta e em pé, reta na ponta e reta na lateral, tá? Aqui, ó, com movimentos vai e volta, eu vou lixar por cima da minha unha, tá? Ó. E a lixa também tá deitadinha sobre o leito, ó. Eu deixo a lixa deitada sobre o leito e vou e volto, tá? Lixando a ponta da minha unha para deixar ela bem simétrica, tá? É o ápice do nosso alongamento. Então, eu vou e volto com a lixa, vou e volto com a lixa e com ela sempre encostada na unha, tá? Não deixa ela toda torta, desorganizada, não. Deitadinha, reta, que não vai ter problema. Você vai fazer um lixamento bonito e simétrico.
vou virar a mão da minha cliente e vou ver se as minhas unhas estão certinhas. Vocês tendo uma visão da unha dessa forma, da mão da cliente dessa forma, você tem a possibilidade de ver como a sua cliente vê. E aí você faz um lixamento e deixa certinho, tá? E a sua cliente vai ficar apaixonada. Eu sempre faço isso com as minhas clientes e elas amam o resultado desse lixamento, porque eu viro a mão delas no ângulo que elas vão ver, né? Porque o importante é que a sua cliente olhe para a unha e veja elas retinha, certinha, não uma para um lado, uma para o outro, né? Então eu faço isso e fica tudo bonitinho, ó. Agora eu tô lixando o meu dedão, né? E aí lixo ponta, lateral e tudo ok. Depois que eu faço esse lixamento, eu vou vir com a minha broca de acabamento e vou dar o acabamento nessa estrutura, né? Gente, essa broca de tungstênio da tarja azul é perfeita, eu sou apaixonada com ela, tá? Ela não tem numeração, tá, gente? Então não sei falar pra vocês sobre ela, mas depois eu deixo aqui uma fotinha pra vocês dela, tá? Então, olha, com meu motor na velocidade média e a minha caneta deitada, eu vou dando o acabamento em volta da cutícula e na extensão do banho de gel, tá? Então, ó, mostrar pra vocês a posição, ó, a broca está deitada, tá? Eu vou fazendo esse movimento com ela, tá? Eu entro e bauleio, eu entro e bauleio para dar o acabamento em volta da cutícula. Como eu não levo produto próximo à cutícula, sempre 1 a 2 milímetros de distância, esse acabamento é perfeito, gente. Eu não preciso vir com broquinha fininha para desgrudar gel no cantinho, porque não tem excesso de produto em volta da cutícula. Então, só com essa broca aí, ó, eu já faço o meu acabamento superficial, né? E depois eu venho com outra, só acentuando a curvatura, tá? Então, é um lixamento muito prático e rápido e que otimiza o seu tempo, né? A gente tem essa mania de falar assim, eu preciso otimizar meu tempo, mas são pequenas coisas que fazem a diferença, desde você deixar o seu produto já separado na sua mesa para o que você vai fazer, deixar a sua fibra já pronta, né? Deixar suas brocas na posição que você precisa, utilizar uma lixa nova na hora da preparação, não encostar produto na cutícula, colocar uma quantidade de produto ideal, né? Não colocar excesso, porque o excesso de produto te toma tempo na hora de você dar o acabamento, né? A gente precisa colocar uma quantidade de produto que seja pra gente dar acabamento e não retirar produto, né? Não ficar retirando, tirando. Simplesmente para dar o acabamento igual eu tô fazendo aí, ó. Vocês veem que o vídeo tá no normal, não tá acelerado e tá super rápido fazer. Por quê? Porque eu tive controle de produto, não encostei produto na cutícula. Então, assim, é super rápido e prático. Isso se chama
otimização de tempo, tá? Olha, feito isso aí, ó, eu vou vir agora com a minha broca PM85 para acentuar a curvatura, né? Depois eu venho com a minha lixa polidora, vou polir essa unha e vou finalizar e ela tá linda, perfeita. Então agora, gente, com a broca PM85, eu vou simplesmente, ó, acentuar a minha curvatura, tá? Já tem a quantidade de produto ideal, tá? Não vou fazer retirada, simplesmente vou limpar, né, a pontinha da unha, tirar o excesso de produto que tenha escorrido por baixo, deixar ela com a curvatura mais acentuada, limpa, né? Para dar um aspecto também de fininha no alongamento, tá? Então, assim, muito prático, muito rápido, tá? A broca tá na rotação baixa, tá? Para não comer o alongamento, tá? Aqui a gente só tá mesmo limpando, acentuando a nossa curvatura aqui, tá bom? Não é para fazer retirada de produto por baixo, porque senão você vai retirar a unha e a estrutura, né, do alongamento aí. Isso também evita que cause infiltração que comece pela ponta da unha, tá bom? Então aí, ó, acentuei a curvatura, olha que linda que ficou, tá? Uma curvatura super natural, tá? Corresponde com a curvatura natural da unha da nossa cliente. E agora eu vou vir com a lixa puff, tá? A lixa fecha poros e vou passar sobre o nosso banho de gel, tá? Para tirar as arranhaduras, tá? E logo em seguida eu vou retirar todo o pozinho, vou borrifar aí o álcool isopropílico e vou passar o meu algodãozinho prensado para tirar qualquer vestígio de pozinho que tenha ficado no meu banho de gel, para não contaminar os meus produtos. E aí logo em seguida eu vou aplicar o prime em volta da cutícula, o prime sem ácido, tá? Outra coisa, gente, é opcional. Tem pessoas que não aplicam o primer em volta da cutícula. Outras gostam de aplicar, outras falam que é desperdício. Eu particularmente senti diferença nos meus procedimentos, tá? Então, depois que eu faço aí, ó, a retirada, né, do pozinho, eu venho e aplico o primer em volta da cutícula, tá? Ó, vou borrifar aí o PrEP, né, ou o álcool isopropílico, limpo com algodãozinho prensado, para não deixar vestígio nenhum de pozinho, para não contaminar o meu top coat, tá? Olha que lindo que tá, gente, até fosca assim fica perfeita, né? Então agora eu vou vir com o primer sem ácido, vou passar em volta da minha cutícula, tá? Lembrando que é opcional, se você quiser passar, ótimo, se não quiser, não tem problema, tá? Eu gosto de passar porque eu senti diferença nos meus procedimentos, tá? Então eu apliquei o primer e agora eu venho com o meu top coat, tá? Eu sempre começo pela ponta, tá? Para não ficar excesso de produto em volta da cutícula, tá? Para não ficar aquela casquinha em volta da cutícula. Então eu começo aplicando pela ponta e vou subindo bem próximo da cutícula, tá? E depois eu venho também selando a ponta, tá? É super importante vocês selarem a ponta do banho de gel, tá? Do alongamento, qualquer procedimento que você for fazer, né, com o gel, tem que selar a ponta para evitar
infiltração, tá bom? Então, ó, vocês percebem que eu tô aplicando o top coat, eu começo pela ponta, vou subindo pra cima e selo as pontas bem seladinhas. E logo depois eu vou levar para a cabine por 60 segundos para fazer a catalisação e tá prontinho. Eu hidrato com óleo hidratante e tá prontinho para cliente ficar aí, ó, 30 dias com as unhas lindas e intactas, sem quebra, sem descamação. E esse é o meu jeito de fazer o banho de gel. Espero que vocês gostem e acompanhem aí o finalzinho desse vídeo. Outra coisa super importante, gente, deixa aí pra gente as estrelinhas aí, tá? Deixa os comentários aí se vocês gostaram desse conteúdo. Deixa uma avaliação bem bacana pra gente aí, que a gente sempre vai estar postando videozinhos novos pra vocês aqui. Um beijo e até a próxima.